Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje falando sobre um assunto muito importante, que é a conservação dos solos, né? Tudo que nós plantamos, tudo que nós comemos, né, vem do solo. Então temos que ter cuidado. Isso aí a gente chama de conservação, né? Todo país, toda nação, ela tem leis a serem cumpridas sobre a preservação, a conservação do solo, tá? Então não é qualquer lugar que você vai colocar um empreendimento, né? Então você tem que saber onde que vai ser, tem que tirar as licitações, né? Tem que tirar as licenças para você saber se aquela área você pode colocar aquele tipo de empreendimento, né? Por quê? Porque você pode acabar com o solo de uma região, tá? Então vamos lá. Primeiro, controle da erosão. A erosão, a principal causa, ele colocou até em destacado aqui, ó, em negrito, é o desmatamento, né? Quando você tira toda a vegetação natural de um lugar, você deixa o solo exposto. E esse solo exposto, quando vem a chuva, né, ele pode se degradar, pode acontecer com a enxurrada, levar aquela terra e formar buracos, crateras, né, e aí o solo fica prejudicado. Naqueles buracos você vai tirar todos os nutrientes e não vai crescer nada. Então, por isso que os agricultores usam algumas técnicas, né, para deixar conservado o solo, que a gente vai estar vendo agora. Tipos de erosão. Quando acontece pelo vento, tá? Quando acontece pelo vento, é uma erosão eólica. Não esquece. Isso aqui acontece muito em rochas de arenito. Tá? No Paraná tem um parque chamado Guatelá. E ali tem bastante rochas de arenito. Você lá tem as rochas que formam algumas esculturas, né, como taça, porque vai bater no vento e os fragmentos de areia vai se degradando, vai saindo. Tá? A pluvial, causada pela ação das chuvas, tá? Então os pingos de chuva que bate vai derretendo aquela rocha, fragmentando. A fluvial, não esqueçam, tá? Diferencia uma da outra. A fluvial, causada pela ação dos rios, tá? Então quando chove muito, ali, né, eu posso ter aqueles que não tem mais mata ciliar, e aí vai ter aquele assoreamento, vai degradando a margem do rio, né? Entre outras principais, né? E eu também tenho, acontece em nevasca, no gelo, né? No nosso caso aqui no Brasil. Alguns cuidados, né? Tem regiões, não sei se alguém já viajou para algumas regiões aí, que é só morro, né? Morros altos, e tem que produzir também naquela região. É agricultura, tem países, né? O que eles fazem para não ter? Como esse morro que ele colocou aqui do lado. Se ele tirasse a vegetação e plantasse qualquer coisa aqui sem esses degraus, o que aconteceria? A enxurrada ia bater, ia levar tudo e formar buracos, né? Então quando ele faz esses degraus aqui, ó, quando chove, a água vai, bate no degrau, se infiltra na terra, perde a força, ela vai caindo degrau por degrau, e aí não acontece do solo degradar, não acontece a erosão no solo, tá? Para isso, as principais medidas são o plantio de gramíneas nos taludes, né? Taludes são cortes que eu faço quando eu faço alguma rodovia, né? Pode ver essa rodovia nova, depois da reforma até no balneário. Notem que a margem da rodovia, o que eles fizeram para entregar? Deixaram tudo com grama, né? A grama vai, as raízes da grama vai evitar que quando vem a chuva, águas que saem do asfalto não cause erosão, tá? Para não destruir também o asfalto. Então ali serve, aquela grama serve para o quê? Para a água quando sai do asfalto entrar na grama e se filtrar
sem força de formar uma erosão. Plantio em curva de nível. Então, quando você vai numa fazenda onde tem pecuária e principalmente agricultura, você vê algumas elevações. Essas elevações são chamadas de curva de nível. Essas curvas de nível acontece que quando chove muito, a enxurrada ela não ganha velocidade. Toda vez que ela começa a ganhar velocidade, para numa curva daquela de nível. E aí é onde que você não tem aquele força de causar erosão. Colocações de barreiras físicas. Neste caso aqui, ele colocou essa tela. Se você, acho que todo mundo já foi para Campo Grande, se você vê o córrego, o principal córrego ali de entrada já, você nota que ali os caras colocaram tipo um muro, colocaram pedras, pedras grandes, e fizeram um muro em volta. Para quê? Para a força da água não arrebentar e criar erosão. Isso aí são barreiras físicas. Pode ser muro, pode ser tela. Por causa aqui, se acontecer alguma erosão, não vai cair na estrada, provavelmente é uma estrada em volta. Tá? Compactação do solo. O solo, para ser produtivo, ele tem que ser arejado. Ele tem que ser fofo, que é ali onde tem também a entrada de gases. E tem uma capacidade de infiltração de água boa. Quando você tem uma compactação do solo, ali não cresce nada. Por exemplo, se você tem no meio de uma estrada, não cresce nada numa estrada, porque compactou. Compactou porque passa carro direto, então você ali não tem como crescer nenhum vegetal. Tá? E isso acontece também não só em estradas, tá? Pode acontecer onde que tem exposição do solo, tá? Onde que o agricultor ou o pecuarista não cuidou do seu solo e ele pode estar compactado. E aí tem que fazer a aração, jogar um adubo para crescer o pasto novamente. Então ele colocou alguns exemplos: o uso de máquinas pesadas, exposição em construção civil, peso do gado. Tá? Um método importante para não ter essa compactação é na agricultura. Eu acho que eu até falei no vídeo passado. É quando você faz o plantio direto. O plantio direto você deixa sempre ele com a palha da agricultura anterior. Então você colheu o milho, fica aquela palhinha do milho lá em decomposição. Aí vem a máquina e planta direto a soja em cima daquela palha. Então ali o solo não fica compacto, sempre vai ficar arejado, com matéria orgânica em decomposição, que vai estar dando nutriente ao solo. Controle de poluição, isso aqui é importante também. Tá? Quais são os principais causadores de poluição? Agrotóxicos, como pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos, quando você colocar mais, você pode também contaminar. Por isso que sempre é bom ter um técnico agrícola ou um agrônomo para saber qual a quantidade certa, que tipo de agrotóxico eu tenho que usar. Esgotos sem tratamento, resíduos sólidos ou líquidos. Esgoto doméstico, principalmente industrial, todas as indústrias têm fazer um controle, passa por uma legislação. Redução e eliminação de agrotóxicos no uso de controle de pragas. Medidas importantes para evitar a poluição. Eu vou falar redução, ou chamar um cara especializado. Uso de controle biológico de pragas. Acho que eu já até falei para vocês sobre o caso da joaninha. A joaninha é um controle biológico, principalmente plantações de frutas como laranja. Eu tenho muito aqueles pulgões, Então os bichinhos enfiam na folha, meio pretinho, alguns brancos. E o que eles fazem? Eles fazem esse controle biológico através do que? Pegam joaninhas criadas em laboratório, colocam nas suas lavouras, e ali a joaninha vai se alimentar, porque ela é carnívora, ela se alimenta somente do pulgão, eliminando. E depois que acaba, ela vai procurar outras fontes de alimento, mas não vai atacar os pés de laranja. Com isso, você não está passando inseticida. Quando você passa um inseticida, você pode matar não só os pulgões, mas sim as abelhas que fazem a polinização.
E aí, se não fazer a polinização, diminui a produção. O uso de fertilizantes naturais, como compostos orgânicos, né? Tem muita região, como no Paraná mesmo, que você tem muito granjas, né? E aí o que os caras vendem, quando eles matam os frangos, toda vez que vai te sair uma carga, eles fazem a limpeza dessa granja. E aí eles pegam todo esse esterco e jogam na pastagem. É uma forma de um adubo orgânico, sem produtos químicos, né? Um saneamento básico, né? Hoje nem todas as cidades têm saneamento básico 100%, tem várias cidades que não têm saneamento básico nenhum, é ainda em fossas, né? Isso aí vai contaminando o solo. Aqui em Bonito também tem alguns bairros que não tem saneamento, né? O esgoto é jogado em fossa, então a fossa, os resíduos vão todos para o solo e aí até atingir o lençol freático, né? Então contamina também a água, não só o solo, mas também a água. E a destinação adequada seria o saneamento, né? Com tratamento. Os lixões, tá? Aqui em Bonito é lixão, nem aterro controlado, é um lixão. Agora eu não sei falar para vocês que já estão levando lixo para jardim, não estou sabendo dessa informação, mas até a última vez era um lixão. Você vai lá, joga o lixo, e aí o lixo eles formam um churume. Esse churume é altamente poluente do solo, né? E pode chegar até o lençol freático, como eu falei para vocês. Ele fica exposto. O ideal, só que fica caro para os municípios e os municípios não gostam de gastar, os políticos, né? Não gostam de gastar dinheiro onde a população não vê. Então, o ideal é um aterro sanitário. O aterro sanitário, ele fez toda essa estrutura aqui em volta e no buraco ele coloca uma manta preta que não deixa o churume ir para o solo. Embaixo aqui tem vários tubos, né? Nessa manta, por baixo da manta vai ter vários tubos, aonde o churume vai ser canalizado e vai ser transportado para lagoas de decantação. Nessas lagoas de decantação, a água evapora com o calor e fica só o resíduo e depois é tratado. Os gases eliminados, porque o lixo solta gás metânico, esses gases eles também passaram por uma tubulação. Alguns têm produção de energia através da queima desses gases, tá? Produz energia. Então o aterro ele fica sustentável, né? Não tem a contaminação do solo nem no ar, porque você tem a produção de energia através dos gases e o churume ele é transportado para lagoas, aonde vai ter a evaporação, só ficando um resíduo mesmo, tá? Isso é o ideal. Aterro sanitário. Beleza? Era isso por hoje. Tchau, obrigado.